Voltei, pessoal. Bom, a outra questão que a gente vai abordar aqui é a questão abolicionista, né? Então, essa questão abolicionista, ela vem crescendo ao longo do século XIX. O movimento abolicionista, ele ganha campo não só dentro da comunidade escrava, né? Mas os brancos também passam a defender a abolição. Então, principalmente, né, jornalistas, advogados, as pessoas e os republicanos, de modo geral, passam a defender a abolição. Lembrando que o Brasil vai ser o último país a abolir a escravidão nas Américas. Então, a gente estava meio que numa onda contrária do movimento que estava acontecendo, né, em todo o continente americano. Então, o movimento abolicionista, ele ganha muita força. Existe uma pressão tanto interna, né, para a abolição, em defesa da abolição, quanto externa, uma pressão principalmente da Inglaterra, que pressionava o Império a abolir. E, nesse contexto, existem os senhores de escravos que, pelo contrário, não querem, em hipótese alguma, o fim da escravidão, que é a base, né, que sustenta a economia brasileira até o final do século XIX. E aí, o Dom Pedro II, desculpe, ele vai ser acusado de omissão. As pessoas vão falar, né, principalmente os abolicionistas da Inglaterra, vão começar a dizer o seguinte: ora, ele foi omisso, ele não se posiciona, né? E nesse contexto, o Império acaba se fragilizando ainda mais pela omissão do Dom Pedro II, tá? Em 1888, vem a abolição, assinada pela princesa Isabel, e aí, gente, pensando do ponto de vista imperial, é mais um problema que o Império vai enfrentar, porque os senhores de escravos se voltam contra o Império, né, quando o Dom Pedro II, né, por meio da princesa Isabel, assina a abolição, não dá aos senhores de escravos nenhuma indenização, então eles deixam também de apoiar o Império, né? E nesse contexto eles se voltam contra o Império, passam também, alguns deles, a defender a causa republicana, né? São os chamados republicanos de última hora, que no finalzinho das contas passa a defender, né, o ideal republicano. E, finalmente, né, gente, tem a grande questão, que é a questão republicana, um projeto republicano que é defendido no Brasil, né, como eu disse a vocês, desde o período colonial, mas vem ganhando força ao longo do século XIX, né, no decorrer do século XIX, o Partido Republicano é fundado na década de 70 e o ideal republicano, ele ganha muita força. O ideal republicano brasileiro, ele vai ser essencialmente baseado, né, no republicanismo norte-americano, na República Francesa, e para além disso, né, gente, os nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, já eram, né, repúblicas, e o Brasil estava meio que na contramão do sistema, era uma linha aí fora, um pontinho fora dessa curva, e os republicanos acabavam dizendo isso: olha, nós somos o único país da América do Sul, né, perto aqui dos nossos vizinhos, que vive, né, que ainda existe um governo monárquico. Então, essa é uma defesa muito forte dos republicanos que passam, né, e que passa a ser disseminada. E aí, gente, olha como que as coisas vão se misturando. O exército passa a ver na república a possibilidade de valorização. Os abolicionistas passam a ver na república um ideal de liberdade, né? Então, esses grupos, eles vão se unindo cada vez mais e o império cada vez mais se torna enfraquecido, né? Aliados a isso, né, gente, nós vamos ter no Brasil a propagação dos ideais liberais, que estão basicamente consolidados já na Europa, e para completar, né, chega até o Brasil o ideal positivista, que vai contribuir principalmente, né, para que o exército se envolva no ideal republicano. Tudo bem? Gente, esses então são os antecedentes da proclamação da República, as questões do Império. Para vocês do 9º ano, é a matéria que a gente vai ver da página 72 até a página 75. E com ela, né, com essa explicação, mais o roteiro, mais a leitura, vocês conseguem fazer os exercícios de aprendizagem que eu vou enviar para vocês. Tudo bem? A gente volta daqui a pouco para falar sobre, de fato, a proclamação da República, incluindo aí, né, mostrando para vocês os ideais republicanos, o federalismo, o positivismo, mas vamos aos pouquinhos para não ficar cansativo e para os vídeos poderem carregar de maneira mais fácil, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.